Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, estar junto com você pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Que alegria podermos estar apresentando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Que alegria podermos ter você como o nosso telespectador que acompanha as nossas atividades. É uma gratidão que nesse momento externamos pelo seu carinho e pela sua amizade. Queridos amigos, hoje nós vamos estudar o capítulo 12, Estranha Enfermidade. Antes de começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos os telespectadores e rogamos a Jesus e aos bons espíritos que nos abençoe em mais este programa. Capítulo 12, Estranha Enfermidade. Acompanhando o abnegado irmão dos sofredores, penetrei confortável residência, onde Calderaro me conduziu incontinente à presença de um nobre cavalheiro em repouso. Achamo-nos em elegante aposento, decorado em ouro velho. Magnífico tapete contemplava a graça ambiente, exibindo caprichosos arabescos em harmonia com os desenhos do teto. Estirado num divã, o enfermo que visitávamos engolfava-se em profunda meditação. Ao lado, humilde entidade de nossa esfera, como que nos aguardava. Aproximou-se e cumprimentou-nos, gentil. As fraternas interpelações do assistente respondeu solícita. Fabrício vai melhorando. No entanto, continuam os fenômenos de angústia. Tem estado inquieto, aflito. Aqui nós vamos ver um pouquinho, André. Trata-se de Fabrício, um senhor que mora numa casa luxuosa, onde André Luiz descreve um pouco do quarto, que é realmente algo magnífico. E esse cavalheiro, um homem já de uma idade, está deitado a uma cama, pensando, refletindo sobre a vida. Quando Calderaro e André Luiz entram ao quarto, percebe que havia um amigo espiritual que estava ali velando por aquele senhor e esperando a visita de Calderaro. Quando Calderaro se aproxima, ele levanta, cumprimenta André Luiz, cumprimenta Calderaro e, logicamente, Calderaro pergunta como ele está. E é colocado que ele então está com muita angústia, ele está inquieto, ele está aflito. Então nós vamos ver a continuidade para acompanhar o caso hoje, que é o caso de Fabrício. O orientador lançou expressivo olhar ao doente e insistiu. Mantém ainda o autodomínio? Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? A interlocutora, revelando contentamento, informou. A divina misericórdia não tem faltado. O desequilíbrio integral, por enquanto, não erigiu seu império. Em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido. Aqui então nós vamos ver um pouquinho, né? Porque a pergunta de Calderaro, logicamente, é uma pergunta de quem conhece o paciente, o doente. E ele pergunta, agora já descobrimos que aquele espírito que estava no quarto trata-se de uma mulher. E ele pergunta a essa mulher, essa orientadora que estava ali. Não é? Então, ele pergunta se mantém ainda o autodomínio, porque ele havia, logicamente, vacilado nessa questão. Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas, logicamente ele tinha maus pensamentos, não é? Então, ela começa a colocar que ele está tendo auxílio espiritual. Isso tem feito que, mesmo num problema de aflição, mesmo estando assim com o coração magoado por alguma situação que nós vamos ver, mas o auxílio do alto tem o ajudado nesse momento. Por isso que nós vimos, a divina misericórdia não tem faltado. Mesmo ele estando numa situação aflitiva,
ele tinha do seu lado esta companheira que cuidava, zelava, olhava por ele, e a misericórdia divina, ela sempre está agindo a nosso favor e muitas vezes não percebemos. Continua. Calderaro, então, fraternalmente indagou, dirigindo-se a mim: chegaste, alguma vez, a examinar casos declarados de esquizofrenia? Não adquirira conhecimentos especializados da matéria. Todavia, não ignorava constituir esse morbo uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna. Este ramo ingrato da ciência, que estuda a patologia da alma, declarou o companheiro, compreendendo a minha incipiência, é, há muito tempo, campo de batalha entre fisiologistas e psicologistas. Tal conflito é, em verdade, lamentável e bizantino, uma vez que ambas as correntes possuem razões substanciais nos argumentos com que se digladiam. Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa a melhor posição por escalpelar o problema nas adjacências das causas profundas, ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los na superfície. Aqui, André, nós vamos ver dois pontos interessantes. Eu tenho falado muito sobre isso. Essa obra tem mostrado um pouco os equívocos na área da medicina. Então, ele fala para nós aqui uma coisa muito interessante, que é uma discussão entre os fisiologistas, não é? E, ao mesmo tempo, os psicólogos. Os psicólogos vê a questão da mente e os fisiologistas vê a questão do corpo. Então, entre a questão do corpo e a questão da mente, lógico que os psicólogos, segundo Calderaro explica para André Luiz, ou seja, para o Dr. Carlos Chagas, está à frente de tudo isso pelo seu quadro intelectual. Então, a psicologia consegue adentrar no cerne do problema. Um outro ponto muito interessante é que ele pergunta a André Luiz se, na condição de médico, ele havia acompanhado alguma pessoa que tinha a esquizofrenia. E ele diz: não, eu não acompanhei de perto nenhum caso. Então é aí que ele explica sobre a questão dos fisiologistas, que é muito interessante essa colocação, e também ele fala dos psicologistas. Então isso é muito interessante, essa abordagem. Logo após, o assistente recomendou-me examinar a esfera mental do visitado. Auscultei-lhe o íntimo, ficando aterrado com as inquietudes que lhe povoavam o ser. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face inferior mostrava manchas sombrias. Os distúrbios da circulação, do movimento e dos sentidos eram visíveis. Calderaro apresentara-me Fabrício, classificando-o como esquizofrênico, mas não estaríamos ali perante um caso de neurastenia cerebrocardíaca. O instrutor ouviu-me pacientemente e observou. Diagnóstico exato no aspecto em que o nosso amigo se apresenta hoje. A esquizofrenia, contudo, originando-se de sutis perturbações do organismo perispirítico, traduz-se no vaso físico, por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. No momento, temos aqui a doença de Krishaber, com todos os característicos especiais. Então vamos perceber que, lógico, que ele não tinha um conhecimento de acompanhar os doentes da esquizofrenia, mas era, na condição de um professor universitário, ele mesmo já declinou em capítulos anteriores que ele era apaixonado pela psiquiatria e que ele avançou um pouco dentro da teoria no campo dos estudos da psiquiatria.
E quando ele começa a ver o quadro, ele até pergunta sobre essa questão neurastenia cerebrocardíaca. Ele pergunta se não seria isso. E Calderaro diz sim, aos olhos do médico seria isso. Mas para nós é um distúrbio que ele traz, que está no seu perispírito, desorganizado pelas condições do passado. Então nós percebemos que aos poucos ele vai revelando para todos nós que é exatamente a questão dos médicos que olham o corpo e os médicos que olham o corpo, analisam a doença, mas já têm um conhecimento no campo espiritual. E esse livro, além dele trabalhar sobre o cérebro físico e espiritual, esse livro, todos os capítulos, ele fala do perispírito. Desde o capítulo 3º, quando nós vimos o primeiro caso daquele doente que estava vinculado ao seu inimigo, na verdade, era como se fosse um pai, e numa discussão ele tira a vida daquele pai do coração e aquele homem, não perdoando, fica décadas perturbando, perseguindo, prejudicando. Todos os casos que nós já vimos até agora neste livro, já foram mais de 5 casos, todos eles o problema está no perispírito. Nós vimos há pouco a questão do aborto, o que aconteceu com aquela mãe, nós já vimos o caso daquela filha que precisava de dinheiro para cuidar da mãe, uma pessoa que tinha até um caráter, uma dignidade, mas escolheu frequentar uma casa e lá cantava, dançava, e aqueles pensamentos de cobiça e de desejo perturbavam e enfraqueciam o seu perispírito. E aqui nós estamos vendo um outro caso, o de um companheiro esquizofrênico. Hoje, na atualidade, a psiquiatria, a psicologia já fala da esquizofrenia com mais propriedade do que na época que André Luiz psicografou este livro. A ciência, mesmo que de modo ainda imperfeito, ela está em constante avanço, ela está em constante progresso, mas enquanto a ciência, enquanto a medicina, enquanto a psicologia, enquanto a área da saúde não compreender que nós não somos dotados apenas de matéria, o prognóstico, o diagnóstico será limitado e imperfeito. Porque eu trato apenas do corpo, sendo que eu tenho que tratar do duplo, do corpo e também do perispírito. Bom, já que nós estamos falando de perispírito, vamos ver quem estava mais no quarto. Tinha mais espíritos? Tinha espíritos perturbadores? Como é que funciona isso? Vamos acompanhar a leitura. Mostrando grave expressão no semblante, acrescentou: repara, contudo, além dos efeitos mutáveis, analisa a mente e os domínios das sensações. Lancei mais profundamente a sonda de minha observação sobre os quadros interiores do enfermo e percebi-lhe imagens torturantes na tela da memória. Ensimesmado, Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, mantinham-se distante das sugestões ambientes. No íntimo, todavia, a zona mental semelhava-se à fornalha ardente. A imaginação superexcitada detinha-se a ouvir o passado. Recordava-lhe a figura de um velhinho agonizante. Escutava-lhe as palavras da última hora do corpo, a recomendar-lhe aos cuidados 3 jovens presentes, também ali, na paisagem de suas reminiscências. O moribundo devia ser-lhe o genitor, e os rapazes, irmãos, conversavam entre si, lacrimosos. De repente, modificavam-se-lhe as lembranças. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o. Nomeavam-no com descaridosas designações. O doente ouvia as vozes internas. Ansioso, amargurado, desejava desfazer-se do pretérito. Pagaria pelo esquecimento qualquer preço. Ansiava de fugir a si próprio, mas em vão, sempre as mesmas recordações atrozes, vergastando-lhe a consciência.
Então aqui nós vemos que no quadro de suas inquietações, ele estava vivendo no passado. A sua mente estava recordando ele na condição de um velhinho, conversando, convivendo com 3 jovens que eram irmãos. O primeiro quadro que André Luiz narra é uma conversa amigável, tinha afeto, tinha respeito, tinha uma ligação. O segundo quadro que André narra, já aquela história mudou. Aqueles 3 irmãos estavam o acusando. Até aqui, André Luiz ainda não narra o porquê que saiu de um quadro e foi para o outro. Fato é que aquilo estava perturbando muito Fabrício. Dá a entender que Fabrício é de uma posição, de uma classe rica, pelo quarto, pela casa, pela decoração do ambiente em que eles se encontravam. E ali até André Luiz diz, ele dava qualquer preço para que ele não tivesse aquelas reminiscências, aquelas lembranças. Mas tem momento que o dinheiro ele não compra a paz. O dinheiro compra viagem, um carro bom, uma casa boa, o dinheiro dá muita coisa. Mas nesse caso, ele tinha de tudo que nós sonhamos em ter. Mas e como ter aquela paz? Como ter aquela compreensão? E aqui nós vemos também um adendo à parte da saúde. Se olhar para o esquizofrênico apenas do olhar do hoje, nós não vamos auscultar o problema que estava gravado no âmago do seu ser, que era de um pretérito, e veremos no desenrolar do capítulo o que mudou de um quadro para o outro. E é interessante também nós notarmos que ele estava estático na cama. Os braços mobilizados, o corpo também praticamente sem poder mexer, apenas os olhos se movimentavam. Imagine uma criatura nessa condição, com lembranças do seu passado criminoso, e é isso que faz a pergunta quando Calderaro e André Luiz chegam ao quarto, ele pergunta, e Fabrício, está mais tranquilo? Né? Então aquela irmã diz, ele está mais tranquilo porque está tendo o auxílio do nosso plano, do plano maior. Mas ele não consegue se libertar do seu passado criminoso. Então nós vamos ver a continuidade do sofrimento de Fabrício. Verificava ali, os estragos orgânicos, resultantes do uso intensivo de analgésicos. Aquele homem deveria estar duelando consigo mesmo desde muitos anos. Achava-me no exame da situação, quando uma senhora idosa surgiu no aposento, tentando chamá-lo à realidade. Vamos, Fabrício, não se alimenta hoje? O interpelado vagueou o olhar pela sala, esboçou uma resposta negativa sem palavras e deixou-se ficar na mesma posição. A matrona insistiu, afável, mas não conseguiu demovê-lo, e porque prosseguisse atenciosa, buscando ministrar-lhe um caldo, o enfermo levantou-se, de súbito, como se houvera repentinamente enlouquecido. Esbravejou expressões inconvenientes e ingratas, rubro de cólera, repeliu o oferecimento, surpreendendo-me pela crise de nervos destrambelhados. A esposa regressou ao interior da casa, enxugando os olhos, enquanto o Calderaro me esclareceu comovido. Está no limiar da loucura, e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, graças à dedicação de velha parente desencarnada que o assiste vigilante. Então aqui nós vemos esse fato, não é? Que é o problema da esquizofrenia, que é tratado nos hospitais psiquiátricos como loucura. Ele estava estático, como nós falamos há pouco, na descrição que Calderaro e André Luiz estavam vendo. Entra no quarto uma senhora bondosa, que era sua esposa, com o caldo, tenta o despertar, dizendo, olha, não vai ficar sem comer hoje? Trazendo um caldo para que ele pudesse ter uma alimentação. Ele se desperta e ele então fica enfurecido, mesmo naquele estado que as pessoas dizem de loucura, xingando, recusando a comida, fazendo blasfêmia.
que é uma coisa natural do quadro da esquizofrenia. É um fato interessante também nós notarmos, André, que é a questão do auto-perdão. Esse também nós vamos perceber que é um dos problemas maiores de Fabrício. É quando nós não nos perdoamos dos erros que nós cometemos. Quantas pessoas vivem um quadro de depressão porque não consegue se perdoar por algum erro que cometeu? Então nós precisamos compreender que nós estamos no mundo de acertos e de erros. Quando nós erramos, o importante é que quando nós compreendemos o erro, nós devemos então modificar, não fazê-los mais. Mas não adianta nós ficarmos curtindo aquele erro, aquele equívoco, como se fosse uma coisa de uma pena eterna. Então nós precisamos compreender. Fabrício, ele deixou cair o seu padrão vibratório porque na sua condição perispiritual, ele vai se relembrando quando está deitado do seu passado, quando ele era um homem rico, tudo leva a crer que tinha 3 filhos, e os 3 filhos ele cometeu algum equívoco, e que os filhos não o perdoaram. Mas ele também não se perdoou, e ele carrega aquilo com ele. Então isso é muito interessante nós notarmos. Logo após, o assistente o submeteu a operações magnéticas de reconforto, vigorando-lhe a resistência. Ante o neurastênico, mais calmo agora, narrou com serenidade. Nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança. Depois de haver prometido ao genitor moribundo velar pelos irmãos mais novos, na presença destes, ao se sentir, porém, senhor da situação, desamparou os manos e expulsou-os do lar, valendo-se de rábulas bem remunerados, desses que, sem escrúpulo, vivem de inquinar os textos legais. Por mais enérgicas e convincentes as reclamações arrazoadas, por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, manteve-se ele em clamorosa surdez, arrojando os irmãos à penúria e a dificuldades de toda a sorte. 2 deles morreram num sanatório, em catres da indigência, minados pela tuberculose que o surpreendeu em excessivas tarefas noturnas, e o outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, presa de profunda avitaminose consequente da subalimentação a que fora compelido. Tudo isto, nosso desditoso amigo conseguiu fazer, escapando à justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os resquícios do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental, como carvões em paisagem denegrida, após incêndio devorador, e esses carvões convertem-se em brasas vivas, sempre que excitados pelo sopro das recordações. O mau filho e perverso irmão, enquanto senhor dos patrimônios de resistência que a virilidade do corpo lhe permitia, lograva fugir de si mesmo sem grandes dificuldades. O dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo na viagem de volta ao próprio eu, viu-se, porém, a sós, com as lembranças de que não conseguira escoimar-se. Debalde intentou descobrir o bom ânimo e o bem-estar. Estes se lhe ocultavam. Impossível era concentrar-se no próprio ser, sem ouvir o pai e os irmãos acusando-o, exprobrando-lhe a vileza.
A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, este lhe exigia reparações. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio, e quando tentava erguer-se a plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido, ainda aí, por dolorosas advertências, no sentido de inadiável correção da falta cometida. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Haviam todos partidos, precedendo-o a grande jornada do túmulo. Desde então, verificando a impraticabilidade de rápida retificação do torturoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser, perdeu as ambições nobres e os ideais sadios, passou a ignorar os recursos da esperança. As vantagens materiais, em vez de confortá-lo, infundiam-lhe agora pavoroso tédio e indizível desgosto. Engrasado a máquina das responsabilidades financeiras, criadas por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar, em nome do bem universal, não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social na qualidade de homem de alto comércio, até que baqueou em supremo torpor, sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda parte, adquiriu assim fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estão envenenados, desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. O excesso de recursos materiais fê-lo descrente da amizade sincera, conferiu-lhe noções de privilégio que nunca mereceu, acentuou-lhe a independência destrutiva, extinguiu-lhe no coração a bendita luz do verbo servir. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. A condição a que se impôs pelos desejos menos nobres, que sempre nutriu, é de apatia e de esterilidade. Então, o que nós observamos? Nós havíamos dito no começo, até sem a devida atenção para esta parte, colocando ele como se ele fosse o pai. Não. O pai havia deixado 4 filhos, ele e mais 3. Ele era o mais velho, tinha uma grande propriedade, tinha uma grande herança, eram de uma família, de muitas posses. O pai pediu que ele cuidasse dos irmãos mais novos, que dividisse com justiça, que fosse igualitário, que todos pudessem beneficiar da fortuna que ele havia deixado. Ele, quando se viu sem o pai, ele teve a escolha de distribuir, ou ele teve a oportunidade de segurar para ele e dar um jeito nos irmãos. Ele não matou os irmãos, ele não mandou matar os irmãos, mas ele também não deu nada que era de direito dos irmãos. 2 morreram antes dos 30 anos, devido à tuberculose, desencarnaram num sanatório. E o outro, passado um tempo, também retornou ao mundo espiritual. E aqui nós fomos vendo que ele, durante muitos anos, algumas décadas, ele teve uma vida maravilhosa. Vivia o que o mundo oferecia, era respeitado, porque para ser respeitado na sociedade você tem que ter dinheiro. Você pode até não ter caráter, como esse companheiro, infelizmente não tinha. Mas se você tem dinheiro, você é visto pela sociedade como um homem bom. E ele era visto como um homem bom porque tinha muito dinheiro, tinha muitos recursos. Mas o tempo foi passando, a idade foi passando, as ilusões materiais foram perdendo espaço, ele tinha de tudo, ele já conseguiu tudo o que ele desejava, sonhava, almejava, e ele foi começando a lembrar dos seus irmãos. Quando ele foi procurar onde estavam os seus irmãos, ele descobriu que os 3 já haviam desencarnado. E ele começou a viver em função do passado. Ele perdeu, como a gente já viu no capítulo 3º,
que o nosso cérebro ele tem a parte do futuro, do presente e do passado, ele perdeu o contato com o futuro e com o presente e viveu no porão das lamentações e do que ele havia feito. Veio o remorso, veio a sua consciência cobrando. O pior inimigo aqui não é o pai, não é os irmãos, é a sua consciência. Aí sim, vêm os espíritos que começam a alimentar o porquê que ele fez aquilo, porquê que ele fez aquilo outro. Ele começou a desenvolver fobias. Então chegava a companheira para ele com um prato de comida, pensava que estava envenenado. Só quem tem um esquizofrênico em casa sabe quão difícil é lidar com o esquizofrênico. Por mais que nós procuremos falar, eu e nosso querido Sérgio não somos da área da saúde, então falamos conforme o pouco que sabemos, um psicólogo, um psiquiatra falaria dessa área, dessa patologia com muito mais propriedade na área técnica do que nós outros, mas nós vemos que ele em tudo via sempre a coisa distorcida. Dava uma comida, estava envenenada. As pessoas se aproximavam dele porque queriam o dinheiro dele. As pessoas queriam visitá-lo, não podia, porque dentre eles alguém poderia querer matá-lo. Então ele criava dentro de si determinadas perturbações e vivia em função daquilo. É interessante, André, para nós darmos continuidade, nós vamos lembrar aqui que tem um capítulo nesse livro que fala das 3 condições do cérebro: o inconsciente, o consciente e o superconsciente. O inconsciente é o passado. No caso de Fabrício, ele estava vivendo plenamente o inconsciente, ou seja, ele abandonou o consciente, que é o momento, que é o presente. Ele está ligado ao seu passado, seu inconsciente. E dessa maneira ele não consegue projetar o superconsciente, que é o futuro. Então nós vemos aqui que há milhões de pessoas presas no seu passado criminoso. Vamos continuar a leitura? Continuando. A essa altura da narrativa, Calderaro apontou, em particular, o cérebro doente e explicou: o sistema nervoso, que se liga à câmara encefálica, através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mas não é do que a representação de importante setor do organismo perispirítico, segundo acabamos de estudar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. Consequentemente, verificou-se o que em boa psiquiatria poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os estímulos mais jovens, que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio, e obrigando-o a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo, de mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado, graças à contínua assistência de nosso plano. Então aqui nós vamos ver que em todos os capítulos, contando cada capítulo a história de um personagem, sendo envolvido ou não pelos espíritos ou pela sua própria consciência, que é nesse caso, nós vamos ver uma coisa interessante. Todos eles, Calderaro fala do córtex motor, fala para nós dos lobos frontais, fala para nós do sistema nervoso. Isso mostra definitivamente a importância do passe. Quando nós aplicamos um passe, nós atingimos diretamente essa região, aonde no livro dos médiuns nós vamos estudar o princípio vital. Nós podemos repassar um princípio vital positivo, uma pequena porção, para aqueles que se encontram debilitados e têm determinadas deficiências em alguma parte do seu corpo físico, recompondo assim o seu corpo físico
e, consequentemente, o seu corpo perispiritual. Então, nós vamos perceber que o passe, apesar do médium não ser necessário estar, como nós sempre dizemos, mediunizado, mas ele, quando faz um trabalho com o bem, ele está sempre assessorado por equipes espirituais, que vai trabalhar naquela criatura no seu aspecto físico e no seu aspecto espiritual. E aqui nós vemos uma vez mais o auxílio da espiritualidade. Fabrício tinha do seu lado uma senhora que velava, cuidava, protegia. A situação deste nosso irmão poderia ser pior se não fosse por ela e se não fosse pela ajuda que, de quando em quando, Calderaro levava a ela e a ele. Todos esses quadros que nós já vimos e que veremos no decorrer do livro são casos que Calderaro era responsável por aqueles casos. Ele não ia aleatoriamente. Lembremos que no começo do livro nós vimos a preleção de Eusébio, que havia milhares de espíritos encarnados e desencarnados que trabalhavam ajudando o próximo, seja na esfera espiritual, seja na esfera carnal, e Calderaro era um destes membros que tinham casos a cuidar aqui na Terra. Então esses quadros que nós estamos vendo é novo apenas para André Luiz Calderaro. Ele já tinha plenas informações, pleno acompanhamento de cada caso e da sua evolução. Por isso que ele já era familiar de cada caso, dos espíritos que compunham aquela casa, das senhoras ou dos senhores que tutelavam os espíritos encarnados, por isso desta facilidade no entendimento. Continua. Calando-se o assistente, ousei interrogar. Mas há esperança de reequilíbrio para breve? Absolutamente não, respondeu o interpelado de maneira significativa. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas em uso. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico, em virtude do coração frágil e cansado. Todavia, para nós, é um companheiro acidentado, na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Então aqui nós começamos a perceber nitidamente que, lógico que todas as pessoas que têm um quadro de doença na sua casa quer a cura. E aqui Calderaro diz que poderia usar todos os métodos mais modernos possíveis da área científica que não resolveria o problema de Fabrício. Porque o problema dele não reside no corpo físico, reside no corpo espiritual. E aqui só fazendo um adendo, mostra para nós que às vezes vamos no centro espírita e queremos que os espíritos solucionem todos os nossos problemas. Aqui Calderaro deixa claro que o problema dele não é falta de religião e falta de tratamento médico. Foi os seus equívocos do ontem que gerou para ele um processo de irreparação temporal. Naquela existência, ele estará refém das visões que ele mesmo criou para si. Porque tem muitas pessoas que chegam no centro, num quadro desse ou parecido, não recebem ajuda, o centro espírita é fraco, os espíritos esqueceram de mim, Deus esqueceu de mim. É só importante a gente ressaltar, porque tem pessoas que vão no centro e querem que o centro ou qualquer outra religião do dia para a noite tirem os seus problemas. É verdade. Além disso, nós temos que notar
um fator preponderante. Durante todo o livro, você que está acompanhando desde o primeiro capítulo, melhor dizendo, desde o prefácio de Emmanuel, nós estamos percebendo que em todos os capítulos, Calderaro faz questão de falar ao Dr. Carlos Chagas, que agora assume o nome pseudônimo de André Luiz, que a medicina, se continuar olhando um processo de doença apenas na parte fisiológica, não vai conseguir avançar, porque todas as doenças, ou quase todas, estão oriundas às questões espirituais. Continuando a leitura, interrompendo-se o orientador, dei guarida a interrogações naturais no campo íntimo. Se o doente não oferecia perspectivas de melhoras substanciais, qual o objetivo de nossa assistência? Por que nos demorarmos à frente de um caso insolvível, qual aquele pela impossibilidade de próximo reencontro entre o criminoso e suas vítimas? Calderaro não me deixou sem resposta. Estamos aqui, elucidou atencioso, a fim de proporcionar-lhe a morte digna. Não chegará a enlouquecer. Em definitivo, com o nosso recurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. E porque me mostrasse espantado, o prestimoso amigo acrescentou: Fabrício desposou uma criatura, por todos os títulos credora do amparo celestial. E essa mulher, quase sublime, deu-lhe 3 filhos, aos quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. São eles presentemente 2 professores e um médico, dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Fabrício não tem o direito de perturbar a família, organizada, à sombra de seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico. Pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto o socorro de agora, de maneira a transferir residência, por imposição da morte, preparado para o futuro de reajustamento. As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima, para a qual vamos organizando as suas energias e habituando, para e passo, a família a permanecer em missão ativa no bem, sem a presença material dele. Aqui nós vamos ver um pouquinho então, porque André Luiz ficou um pouquinho assustado, né? Se esse homem for um déspota e ele está diante da sua própria consciência e ainda continua com todo esse orgulho, com toda essa vaidade, não quer ajuda de ninguém, a esposa vem trazer um caldo, ele maltrata a mulher. O que nós estamos fazendo aqui? Pergunta André Luiz. E Calderaro, com toda aquela paciência, diz: bom, vamos ver o outro lado. Ele já cometeu um crime, ele ainda não está pagando por esse crime e há de pagar. Mas, por outro lado, ele desposou de uma mulher muito boa, de uma mulher de um coração enorme. Eles tiveram 3 filhos, dos quais 2 se enveredaram para a profissão de professor. E um deles, médico. E ele nunca interferiu, apesar de ser um déspota, na educação com os filhos. Como a mãe era um ser sublimado, ela conseguiu colocar nos 3 filhos uma condição essencial de amor. Eram 3 criaturas que foram educadas com princípios morais e éticos. Logicamente, com aquele dinheiro que foi um dinheiro lesado dos irmãos de Fabrício. Mas, por outro lado, só dele não ter interferido na educação dos filhos, ser uma má conduta para os filhos, mau exemplo, já foi uma grande vantagem. E aquela mulher, por ser uma mulher boa, honesta, moralmente falando, impecável, criou os filhos em padrões éticos e morais impecáveis. Então,
a ajuda que a espiritualidade estava propondo àquele homem é para que ele não desencarnasse nas raias da loucura, na inconsciência, que isso seria um desastre para aquele homem. Aqui talvez, André, vale a pena nós mencionarmos a importância da prece e o quanto nós podemos nos melhorar e, consequentemente, vamos auxiliar aqueles que estão ao nosso lado. Silenciou o assistente, dispondo-se a fazer-lhe aplicações magnéticas no aparelho circulatório. Demorou-se minutos longos, administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes e, em seguida, desenvolveu passes longitudinais destinados à aquietação dos nervos. Ante minha admiração natural, Calderaro explicou-se. Preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente, dentro de alguns dias, como providência compassiva, indispensável à felicidade do enfermo e de quantos lhe seguem de perto o martírio. O doente mais calmo parecia haver sorvido milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, indaguei curioso, considerando, no entanto, o decesso em breves dias, como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo? A liquidação já começou, redarguiu o instrutor, sereno. Como? Calderaro fez expressivo gesto e recomendou. Espera. Nesse mesmo instante, o enfermo acionou a campainha à cabeceira. A esposa atendeu à pressa, encontrou o melhor e sorriu feliz. O velho, mais tranquilo, rogou. Inês, posso ver o Fabricinho? Como não? Respondeu a companheira, delicadamente, vou buscá-lo. Em poucos minutos, regressava trazendo um menino de seus 8 anos. O pequeno atirou-se-lhe aos braços esqueléticos, com extremado carinho, e perguntou, está melhor, vovô? O doente contemplou-o, enternecido, informando, estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã? Vovó não deixou. Sim, é verdade, eu não me achava bem. A senhora retirou-se para acompanhar a cena do outro lado da cortina. Avô e neto sentiram-se mais à vontade. Totalmente transfigurado com a presença do menino, nosso quase demente amigo suplicou, Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. O Petis não se fez rogado. Ajoelhou-se ali mesmo e disse, respeitosamente, a oração dominical. Terminada a prece, o doente pediu, de olhos úmidos, não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. O menino agora, de pé, enlaçou-lhe o busto e exclamou, chorando discretamente, o Senhor não morrerá. Mostrando-se aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo, fitou o neto e inquiriu com estranho fulgor no olhar, Fabricinho, você acredita que Deus perdoa os pecadores como eu? O pequeno respondeu lacrimoso e confundido, eu acho, vovô, que Deus perdoa a todos nós. Revelando as ansiedades que lhe povoavam a alma, voltou à indagação, mesmo a um homem que trai a confiança paterna e rouba aos irmãos? O netinho hesitou, incapaz de aprender toda a extensão daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar ao doente, de qualquer modo, balbuciou com toda a simplicidade infantil, eu penso que Deus perdoa sempre. É o que eu pretendia saber, acentuou o velhinho, mais confortado. Aqui nós vemos, então, que no momento derradeiro da sua vida, ele tem a necessidade de se abrir com alguém. E ele se abriu com esse neto de 8 anos, que, logicamente,
ele tem uma afinidade muito grande com esse neto. O neto é Fabricinho. E quando ele toma o analgésico, ele se sente melhor. É aquilo que nós chamamos da melhora da morte. Ele toca a campainha, vem a esposa, agora descobrimos o nome, Inês. E ele diz: Inês, é possível você trazer o nosso neto, Fabricinho, para perto de mim? Sim. O menino vem e ele, lúcido, pergunta: Fabricinho, você poderia fazer uma prece para o vovô? Ajoelha Fabricinho e faz a prece dominical, que é o Pai Nosso. Em seguida, ele faz uma pergunta: Fabricinho, você acha que Deus nos perdoa? Sim, vovô, acho que Deus perdoa todas as pessoas. Você acha, Fabricinho, que Deus perdoa um irmão que lesou os outros irmãos na fortuna? Sim, vovô, penso que Deus há sempre de nos perdoar. Então nós vemos aqui que ele não usa um padre, um chefe religioso, ele quer consultar a sua consciência com uma criança, que lhe ajuda de uma maneira substancial a entender o perdão. Mas ele vai ter que trabalhar e muito. Primeiro com o auto-perdão. Ele se perdoar. Porque não é Deus que nos perdoa. Deus não tem que nos perdoar. Deus não se sente magoado pela nossa pequenez, porque sabe que somos filhos pequenos. No campo da evolução humana. Mas é muito importante o auto-perdão, para que daí ele possa começar a perdoar aqueles que o ofenderam. E agora nós vamos ver quem é Fabricinho. Continua a leitura. A conversação entre ambos prosseguiu afetuosa e amena. Após detido o exame, Calderaro apontou para a criança e esclareceu: este menino é o ex-pai de Fabrício, que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. É o único neto do enfermo e mais tarde assumirá a direção dos patrimônios materiais da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. Assombrado com a informação, remoí as perguntas que me afloravam espontâneas. Como se redimiria, por sua vez, o velho Fabrício? Regressaria também em dias futuros àquele mesmo lar? Sofreria desequilíbrios completos depois da morte do corpo denso? Demorar-se-ia em perturbação? Calderaro, dando por fim dos nossos trabalhos de assistência na casa, sorriu para mim, preparou-se para a retirada e obtemperou. Nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo os resultados de sua queda, até que o sofrimento alige os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então regressará aos seus familiares? Inquiri ansioso ante a frase suspensa: se o grupo consanguíneo atual houver elevado padrão espiritual a luminosas culminâncias, será compelido a esforçar-se intensivamente pelo alcançar. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família, dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Nesse instante, abandonávamos o aposento suntuoso. Em breves segundos, tornávamos à natureza, gozando a bênção do céu muito límpido. E enquanto o meu instrutor se refugiou em si mesmo, atento às responsabilidades do serviço, dei expansão a novos pensamentos relativos à amplitude e à grandeza do império da justiça. Então aqui nós vamos ver alguns fatos importantes, não é? É por isso que nós notamos que Fabrício, que é
aquele ser acamado, nós, no desenrolar da história, nós compreendemos que ele havia cometido nessa existência, não foi em outra, nessa que ele está vivenciando. Quando jovem, o seu pai deixou-lhe uma fortuna para que ele pudesse compartilhar com mais 3 irmãos. Ele então se fez ligeiro, como acontece com muitas famílias, e ele acabou roubando os irmãos. É verdade que os irmãos desencarnaram de maneira muito triste e, logicamente, desamparado por não ter recursos financeiros, nós poderíamos dizer que, perante a lei divina, ele cometeu 3 homicídios. Não diretamente, mas indiretamente, porque desencarnaram sem recursos. E se tivesse recursos, talvez não teriam desencarnados ainda novo. Nós vamos ver também um outro aspecto que Inês, a sua esposa, muito dedicada, muito carinhosa, teve 3 filhos com Fabrício, foi educado nos princípios éticos e morais, 2 partiram para a área de serem professores, 1 médico, e nós percebemos que no final ele tomou um analgésico, estava ali se preparando para o seu desencarne, não é? Perante aos olhos da espiritualidade. André Luiz pergunta: o que nós estamos fazendo aqui? Esse homem tão criminoso como é, cometeu tantos equívocos, e nós estamos aqui fazendo o quê? Então é explicado a ele que a mulher tinha crédito para pedir ao alto intercessão para que ele não entrasse definitivamente na loucura. Ele iria desencarnar em pouco tempo, ele iria pagar por todos os seus débitos. Quando ele toma analgésico, ele melhora um pouco, é a melhora da morte. Ele manda chamar Fabricinho, que é o seu neto de 8 anos de idade. Pede para Fabricinho fazer uma prece, ele faz o Pai Nosso, e depois ele pergunta: Fabricinho, é possível que Deus nos perdoe? Sim, vovô, penso que Deus perdoa a todo mundo. É possível Deus perdoar uma pessoa que lesou os seus irmãos, roubando-lhe a fortuna? Sim, vovô, Deus perdoa a todos. Depois nós viemos descobrir, através das informações de Calderaro, para André Luiz, que Fabricinho era o próprio pai, o pai do Fabrício. Ele então estava ali, naquela família. Mas no final André Luiz pergunta: e Fabrício vai retornar para essa própria família? Vai depender muito da sua condição mental, do seu progresso no mundo espiritual, do seu esforço e da sua dedicação. Às vezes não vai dar tempo de reencarnar agora, porque o sofrimento vai ser muito atroz pela sua condição criminosa dessa existência. O livro No Mundo Maior tem uma peculiaridade. Como ele só estuda o quadro em si, fica muitas dúvidas em torno da história, igual no capítulo passado, dá a entender que a mãe também havia morrido, mas ele não diz, com todas as letras. As histórias que André Luiz conta no livro No Mundo Maior, por ele estudar só o quadro, só aquele caso, é diferente, por exemplo, dos livros que nós vimos até então. Nós, por exemplo, no Obreiros da Vida Eterna, nós vimos com propriedade as 5 personalidades que eles estariam acompanhando o seu desencarne. Nós vimos, por exemplo, no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, que fala da reencarnação de Segismundo, mais de 50 páginas esmiuçando com riqueza de detalhes impressionante aquele caso. Esse livro não. Esse livro ele foca no assunto, ele foca no problema, ele não dá margem a muitas colocações. Eu não sei se é porque Calderaro tinha muitos afazeres, eles tinham apenas uma semana para acompanhar esses casos todos, ou se a espiritualidade mesmo não julgou
que era inconveniente alongar mais, mas fato é que os casos que nós estamos vendo são pormenorizados conforme o entendimento do aspecto físico e espiritual, para que possamos ter um acompanhamento, que cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, cada desencarne é um desencarne, cada reencarnação é uma reencarnação e cada pessoa tem um tratamento diferente uma da outra. Queridos amigos, ao caminhar para o encerramento de hoje do programa, vamos deixando o WhatsApp. Quer mandar mensagem, sugestão, dúvida ou fazer parte da lista de transmissão? O número é 19 997 782794. Esperamos a sua mensagem. Queridos amigos, nós vamos então encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.